explicação duvidosa da alma, mas a poesia inexplicável da vocês, mesmo entoada aí em tom. E aí, pessoal, tudo bem? Bem, hoje nós vamos trabalhar com um dos temas mais questionadores no quesito redação. Nós vamos trabalhar com um tópico que se chama escrever só escrevendo. Bem, pode parecer meio redundante a gente falar nesse sentido, escrever só escrevendo. Afinal de contas, se você escreve, você escreve. Mas o que nós queremos fazer é frisar bem o que representa realmente a condição da escrita para você que está aí se preparando para um concurso, se preparando para o vestibular, ou então simplesmente você está querendo aprofundar seus conhecimentos de escrita no que diz respeito ao contexto mais artístico ou simplesmente no contexto mais técnico da palavra. Bem, para isso, é importante a gente observar que o texto escrito precisa de mãos que o escrevem. E então, eu convido vocês a uma reflexão. Como transformar estudantes comuns, como você, em escritores de qualidade? Como é que nós podemos transformar pessoas teoricamente comuns em escritores de qualidade? Bem, você pode não estar acreditando que você poderia se transformar em um escritor de qualidade. E eu digo para você que não é verdade. Você pode sim se transformar em um grande escritor. Você pode sim ser um novo Drummond, uma nova Clarice, uma nova Cecília, ou, quem sabe, até um grande Camões. Bem, como é que a gente vai, então, trabalhar nesse sentido? A gente vai buscar, na verdade, quais são os gêneros do texto escrito, visto que, dentro de um processo de sala de aula, que é o que você está objetivando agora, nesse momento, nós temos que seguir alguns padrões, alguns modelos. Bem, se você está, por exemplo, no ensino fundamental, nas primeiras séries do ensino fundamental, você já deve ter se deparado com os chamados textos narrativos. Então, a gente vai trabalhar com o gênero narrativo, que é justamente o quê? É contar histórias. Narração nada mais é do que isso, contar histórias, narrar ações. E aí, para você narrar ações, você simplesmente tem que apresentar o quê? Uma série de elementos. Que elementos são esses? Personagens, enredo, tempo, espaço e, principalmente, foco narrativo. Afinal de contas, quem é que vai contar a história? Bem, o segundo gênero dos textos, no caso aí dos textos de redações de sala de aula, é o gênero descritivo. Nesse sentido, você vai se aproximar um pouco mais de uma realidade mais pessoal, trabalhando aspectos com características mais subjetivas. Bem, ao descrevermos uma determinada pessoa, um determinado lugar ou uma determinada cena, você consegue então dar conta de que aquele contexto em que aquela pessoa ou aquele objeto ou aquele ser está inserido faz parte de toda uma abordagem mais ampla. A terceira modalidade textual, talvez uma das mais difíceis para o estudante comum, é a dissertação. E aí, ao dissertarmos, nós estamos então trabalhando com defesa de tese, argumentação e, principalmente,
apresentação de exemplos, comprovação por meio de fatos e dados e chegando à conclusão. São esses, então, os 3 tópicos básicos, os 3 modelos básicos do texto da redação que com a qual você se depara em sala de aula. E aí, você, vestibulando, o que você acha disso? O que você acha da produção de textos escritos? Será que você realmente se depara com a dificuldade que é escrever uma redação de concurso? Será que você já parou para pensar que você poderia estar melhorando o seu desempenho apenas por uma questão de abordagem de determinados tópicos que condizem muito mais com a sua realidade do que você pensa? Geralmente, o vestibular pede em suas provas que os estudantes escrevam sobre temas dissertativos. Isso daí é importante pelo seguinte: para o vestibular, para a universidade, o que importa é que aquele estudante, aquele candidato, seja uma pessoa altamente questionadora, altamente capaz de pensar sobre a sua própria realidade. Vamos ver, então, como alguns estudantes respondem a essa questão, respondem a essa enunciação. Vamos observar na nossa enquete o que eles têm a dizer sobre isso. Você acha difícil escrever redação? Acho. Por quê? Porque você tem que, tem que ter aquele negócio de coesão, tudo, daí fica complicado, né? Você tem que pensar muito para escrever uma redação. Qual que é a tua maior dificuldade? Botar o assunto assim em ordem, entendeu? Eu sempre misturo os assuntos, eu nunca consigo colocar ele em ordem certinho. Eu fiz vestibular 4 anos e achei bem complicado escrever redação. Eu tenho dificuldade para fazer. Qual que é a tua maior dificuldade? No vocabulário. Eu não sei, porque tem que ler bastante jornal, revista, né? Você acha difícil escrever redação? Não, tenho bastante facilidade para escrever redação. Na verdade, assim, eu sempre gostei de português, assim, e redação foi a matéria que eu sempre mais, assim, gostei durante o 2º grau. E não acho difícil, mas o que eu acho mais complicado é fazer o fechamento, assim, das ideias que você tem que fechar, fazer uma proposta bem concisa, assim. Você acha difícil escrever redação? Não. Não tem dificuldade? Não tenho dificuldade. Pra você é fácil. Eu acho fácil. Qual que é o teu ponto fraco? Narração, eu acho. Como? Narração. Narração? Isso. Por quê? Porque eu acho difícil contar uma história mais do que argumentar um texto. Coisa fácil. Você acha difícil escrever redação? Não. E você? Não. Não tem nenhuma dificuldade? Não. Depende do tema. Por exemplo, vestibular, sim. Se tiver a coesão certa é o mais importante. Se tiver o texto estiver coeso, pode ser qualquer tema que é tranquilo. Para você, para escrever uma redação bacana, tem que estar atualizado. Isso, atualizado de acordo com o tema proposto. Acima de tudo, eu acho que tem que estar atualizado em geral. E aí, vocês também concordam com essas coisas que esses estudantes apresentaram? Bem, cada pessoa enfrenta o texto escrito à sua própria maneira, ao seu bel prazer. Na verdade, o que importa para a gente é ver que o estudante, no caso você, né, que está aí se preparando para ser uma pessoa competitiva na nossa sociedade, o que importa é que você seja uma pessoa em dia com a notícia, ou seja, que você esteja em dia com a sua própria existência no mundo. Bem, para isso, a gente vai observar que uma das formas mais contundentes de escrita que nós observamos na nossa realidade, no nosso cotidiano, é justamente o jornal. Dentro do jornal, nós temos algumas coisas extremamente importantes. Nós temos notícias, nós temos entrevistas, nós temos reportagens. E aí, pessoal, preste atenção, porque vejam só, se você consegue dominar aquilo que está escrito ali naquele jornal, se você consegue realmente se degladiar com aquelas palavras que vêm escritas por meio daquelas traçadas linhas,
você consegue, então, se dar conta de que você está dominando todo o mundo à sua volta. É importante a gente perceber que uma pessoa que domina o texto jornalístico, ela também está dominando, de certa forma, a sua própria realidade. Ela também está dominando a sua própria condição de ser e estar no mundo. Um jornal, ele não se faz só de notícias. É lógico que nós precisamos dominar todos os meios de comunicação com os quais a gente se depara dentro das páginas do jornal. Afinal de contas, se nós queremos que a leitura, né, então aí já não falo nem só do jornal, mas a leitura como um todo, seja realmente uma prática política, é importante que a gente também entenda todas as outras mensagens subliminares que são passadas para nós por meio daquelas páginas. Nesse contexto, nós podemos trabalhar, por exemplo, com algumas abordagens mais comerciais. No caso, por exemplo, a gente pode trabalhar com a publicidade e propaganda. Nesse contexto, é importante que o estudante ele também entenda quais são as conotações, até artísticas, que a publicidade e a propaganda podem oferecer a ele. Afinal de contas, publicidade e propaganda são duas carreiras extremamente bem vistas no mercado que a gente encontra hoje em dia no setor das comunicações. E aí, né, vale a pena você, que está aí ainda pensando naquilo que você vai fazer no futuro, parar para entender que, na verdade, o fato de você ser um publicitário não faz de você uma pessoa maquiavélica no sentido comercial da palavra. Ou seja, na verdade, você pode ser uma pessoa extremamente útil à sociedade. Bem, alguns outros elementos são bastante pertinentes no quesito política e cidadania. Por exemplo, carta argumentativa dos leitores. Você já parou para ler aquelas cartas que são escritas pelos leitores? Pois bem, você sabia que aquilo ali também pode ser o tema de uma redação de vestibular? A Unicamp, por exemplo, trabalha com cartas argumentativas, em que o escritor, o estudante, o candidato, ele tem que realmente se posicionar no lugar de uma pessoa que está questionando uma determinada ação e enviar o seu texto para alguém requisitando um determinado processo, ou geralmente um processo de melhoria, lógico. Bem, é importante então que, ao se deparar com determinados problemas, você também tenha em mente que você tem nas mãos o quê? O poder de decisão, o poder de veto e o poder de escolha de algumas ações. Quando você está consumindo um determinado produto e você não, digamos, não está satisfeito com aquele produto, você recorre a quem? A defesa do consumidor. Como é que você recorre à defesa do consumidor? Você chega lá, você fala com alguém, mas você tem que expor o quê? Argumentos. Você já imaginou todas as coisas que vocês poderiam conquistar se vocês detivessem o poder da palavra? Vocês já imaginaram todas as ações que vocês poderiam alcançar se vocês detivessem o poder da palavra? Pois bem, as cartas argumentativas, elas requisitam que os leitores sejam pessoas críticas. E aí a gente vai para um outro ponto do nosso jornal, que não é necessariamente a notícia, que é a parte da crítica. Bem, crítica de quê? Crítica de filmes, crítica de livros, crítica de qualquer coisa que seja algo que é fornecido a você, consumidor. Bem, o jornal, ele precisa ter em mente que, na verdade, ele existe para atender você. E você também tem que ter em mente que o jornal existe para atender você. Bem, além da crítica,
nós vamos chegar a uma parte do nosso jornal que é de extrema importância, que é justamente o editorial. No editorial, você consegue ver quais são as linhas mestras qual é o pensamento básico daquele jornal. Com o editorial, e geralmente quem assina o editorial é o editor-chefe do jornal, você consegue perceber quais são as tendências políticas que aquele jornal apresenta e qual é a linha de pensamento que ele vai apresentar. Imagens, sonhos e roteiros, a escrita da arte. Bem, e aí a gente começa a se deparar com outras formas com outras manifestações do texto escrito. E nesse sentido, a gente volta a falar daquilo que eu apresentei a vocês no início da aula. Como é que você vai conseguir se tornar uma pessoa, um escritor de qualidade? Como é que você vai conseguir se tornar um escritor conceituado, alguém que realmente se apresenta no mercado com uma determinada flexibilidade diante do jogo linguístico? Bem, uma das formas de você responder a essa questão é se deparar com o conceito de arte. É lógico que um texto artístico é um texto extremamente subjetivo. É lógico que um texto artístico é um texto extremamente pessoal no que diz respeito à própria questão da forma, da linguagem e dos temas. Bem, são esses três elementos, os elementos que formam qualquer texto: forma, linguagem e tema. E aí, um texto artístico, ele vai se apresentar geralmente de maneira mais livre, com uma linguagem mais pessoal, mais intimista e com temas mais voltados para a própria sociedade. Bem, alguns textos artísticos acabam se tornando objetos de estudo de outros veículos, de outras linguagens textuais. O cinema, por exemplo, ele faz uso dessa questão de forma bastante flexível, ou seja, ele vai trabalhando com a linguagem dos textos e associando a questão das palavras à questão da imagem. Bem, nesse sentido, eu convido vocês a assistir a uma cena de um filme brasileiro que se mostra de maneira bastante artística no que diz respeito à transfiguração da sua realidade. Nós vamos assistir a uma cena do filme A Marvada Carne, de André Cotzell. Bem, o nome é esse mesmo, Marvada Carne, porque o filme ele reflete o universo da vida caipira brasileira. Vamos ao filme? Eu não compreendo mesmo, viu? Uma moça bonita, feito você, perdida pra esses fundagão de mundo. Mas você não sabe que é muito malfeitor pra esse mundo afora? Eu sei sim, mas é que eu prefiro ser agarrada por um homem desse do que continuar onde eu tava. Na minha casa, meu pai, minha mãe, o senhor não sabe como era. Porrado o dia inteiro. É porque não estuda, é porque não trabalha. Não aguentava mais aquele inferno. Ei, moça, não fale isso num lugar desse, senhor. É um perigo. Você não tem dó de mim, não? Tô sozinha. Na estrada. Tem mais de uma semana. Eu só como uma fruta ali, um sanduíche lá. O senhor com um rango legal desse na mão e não quer me vender essa galinha. Moço, por favor, faz essa galinha por 10. Não posso, eu tô morrendo de fome, eu não aguento mais, moço. Se fosse por você, eu faria até por 5. Mas aqui não posso, aqui é por dito cujo. Isso aí é porque o senhor nunca passou fome. Eu tenho certeza que o senhor nunca passou fome. Fome mesmo. E também não carece de estar pronto assim, né?
É, capaz de eu vender mesmo. O TAR não chega. Eita! Vá de reto, Satanás! Sai, Tinho! Satanás, agora você falou que era 5? Não, pra vencer é 60. Não, meu filho, Não, é 60, eu já disse, é 60. Não, vá, recue. Meu amor falou que era 5. Sai de lá. Não, é 60. Não, pra vencer é 60. Não, recue, tem 60, tá 60 aqui. Pra vencer é 60 mesmo. Vai 60. Agora sim, pegue leve. Vai que vai. Suma. Ah, bicho louco. Vai de mim, vai embora. E aí, o que vocês acharam dessa linguagem que nós apresentamos com o filme do André Clotzel? Bem, é importante você observar que deparar-se com diferentes formas de apresentação do texto escrito também é uma maneira de você consolidar uma prática cidadã. E aí, nesse sentido, a gente tem que se deparar com as coisas mais, digamos, mais contemporâneas do texto escrito. Nós vamos nos deparar com aquilo que representa a essência da globalização, a essência do processo tecnológico nas comunicações em termos mundiais. Nós vamos trabalhar com cinema, o vídeo e a televisão. Nesse sentido, você que domina a palavra escrita, você começa a entender que, por exemplo, ao assistir a um filme no cinema, você também está diante de um texto escrito. Ao assistir a um determinado vídeo, a um filme de vídeo, você também está diante de um texto escrito. Ao assistir a um programa de televisão, você também está diante de um roteiro, você também está diante de um texto escrito. Bem, nesse sentido, a gente trabalha com essa possibilidade múltipla que a tecnologia nos oferece. Diante de quê? Diante da associação entre imagem e palavra. É lógico que a palavra também é uma imagem. É lógico que a palavra também é um signo. O conceito de signo, ele é importante pelo seguinte, porque o que é um signo? É o conjunto de significante e significado. Significante seria a imagem visual que você tem. Significado, aquilo que está associado a essa imagem visual. Então, por exemplo, quando você imagina a palavra maçã, você vai criar na sua mente o quê? Uma imagem, a imagem de uma fruta chamada maçã. Ao mesmo tempo, você também associa a essa maçã a palavra maçã. E aí você vai criar, então, o quê? Duas imagens possíveis, duas associações possíveis. Então, trabalhar tecnologicamente o texto escrito é você conseguir perceber que, na verdade, todo o processo de criação das linguagens múltiplas com as quais você se depara é um processo que visa a criatividade, que visa a pesquisa estética e que visa principalmente as noções de arte e arte como transfiguração de uma realidade muito maior do que aquela com a qual a gente se depara. A realidade do mundo em que nós estamos, que nós estamos habitando, o mundo em que nós estamos inseridos. A aquisição da escrita como forma de se construir a cidadania. Na verdade, o que nós queremos, o que estamos objetivando é que você se torne um cidadão crítico diante da sua própria visão de mundo. O que nós queremos é que você tenha em mente e que você tenha nas suas mãos o poder de questionar a sociedade à sua volta
da mesma maneira que determinados escritores já fizeram anteriormente. Bem, vale a pena nesse momento a gente lembrar de um grande escritor que também foi questionador ao seu tempo, Machado de Assis. Se você, por exemplo, observa o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, você vai ver que, no meio da narrativa, nós temos uma série de capítulos que são extremamente dissertativos. E aí vale a pena a gente lembrar também das primeiras palavras do romance, quando ele diz, né, ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico esta narrativa. Bem, pessoal, se você tem um livro em que você dedica o livro ao verme que roeu as carnes do seu cadáver, é lógico que você está morto. O próprio Machado de Assis, quer dizer, na verdade o Brás Cubas, dizia na sua obra: não sou um autor defunto, mas sim um defunto autor. Bem, nesse sentido, é importante a gente perceber o seguinte, que o fato de o narrador estar morto fazia com que ele se distanciasse da realidade crítica que ele estava objetivando denunciar. E então, dizem os especialistas que, quando Machado era questionado sobre a linguagem tenebrosa que ele ostentava no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele simplesmente respondia: ora, fale com Brás Cubas, não comigo. E aí, veja bem, galera, o que você entende com isso? Ele queria mostrar para as pessoas à sua volta que ele não era responsável por aquelas críticas que estavam sendo feitas naquele romance. Nesse sentido, é importante você ter em mente que você também pode ser um escritor cidadão ao dominar determinadas críticas. Bem, o que você vai apresentar, então, na verdade, vão ser algumas modalidades textuais com as quais você vai ter que conviver para o resto da sua vida. Quer ver um exemplo? Textos de apresentação científica, o que são eles? Você já parou para pensar nos trabalhos que você faz no seu colégio? Você já parou para pensar nas tais pesquisas de ciências, de química, física, biologia que você faz? Agora imagina você aumentando essa pesquisa por 10, 20, 30, 50, multiplicando isso por 50 vezes. Imagine que você vai ter que fazer uma dissertação de 150 páginas. Tá achando estranho? Tá achando muito? Pois é justamente isso que você vai ter que apresentar quando estiver na faculdade. As monografias de graduação costumam ter entre 50 e 100 páginas. Só que o modelo delas é exatamente o mesmo que a sua dissertação escolar. Ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, nada difere daquilo com o qual você já está acostumado. A única diferença, na verdade, é com relação ao tamanho, à extensão do texto. Então, se você não gosta muito de escrever, vamos mudar esse pensamento, vamos mudar essa prática. Vamos começar a criar uma prática cidadã muito mais efetiva. Afinal de contas, a gente só vai mudar a realidade se a gente também mudar a nossa própria percepção. E o manifesto, então? Você já parou para pensar quantos escritores conseguiram modificar a sua realidade por meio dos manifestos? O modernismo brasileiro, por exemplo, trouxe à tona alguns dos principais manifestos da nossa cultura. O Manifesto Antropofágico, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, o Manifesto Verde-Amarelo. E aí, aqueles poetas que, naquele momento, redigiram determinados tratados sobre as condições estéticas do momento, aqueles poetas conseguiram perceber que
toda uma realidade estava sendo transformada por meio daquela abordagem crítica. Então, também crie os seus manifestos dentro da sua escola, na sua casa, com os seus relacionamentos. Crie manifestos que realmente tentem mudar a sua própria realidade. Abaixo-assinado é outra forma de você trabalhar essa realidade mais cidadã. Observe se na sua comunidade você não tem um grupo de pessoas insatisfeitas com um determinado serviço. Redija um texto que expresse aquela insatisfação, requisite um serviço, requisite uma resposta a uma determinada pessoa que tenha um certo poder, uma certa influência na sociedade. Diante disso, você vai estar efetivamente criando laços com a própria sociedade. Além disso, é importante você ter em mente que é o jogo linguístico que realmente cria o poder, né? Ou seja, a língua tem o seu poder. É lógico que nós podemos fazer revoluções com armas, mas as revoluções mais efetivas são feitas com a palavra. Nesse sentido, escreva cartas abertas à população, publique textos abertos à população, envie mensagens a todas as pessoas ao seu redor e você vai ver que, diante de um veículo importante como um jornal, você vai conseguir, então, ser uma pessoa útil, cidadã e com uma prática diferenciada, que é o que realmente faz com que nós sejamos melhores. Construção do ser artístico. E aí, nesse sentido, então, eu quero convidar você a ser um artista. Eu quero convidar você a ser um poeta. Você já parou para pensar que a poesia pode estar mais próxima de você do que você imagina? Você já parou para pensar que, de repente, você pode estar mais condizente com uma realidade poética do que você imagina? Afinal de contas, o que é poesia? Então, como dizia José Paulo Paes, o poeta, poesia é uma ilha cercada de símbolos por todos os lados. Bem, na verdade, o que nós podemos objetivar nesse momento e nessa definição é mostrar que, na verdade, o que eu quero é que a sua linguagem seja uma linguagem carregada de símbolos, carregada de significados, carregada ao máximo de significados. Bem, nesse sentido, vale a pena também a gente perceber que a poesia é arte, e arte é a transfiguração de realidades. E aí, ao nos depararmos com essa construção, nós vamos perceber que você que está aí sentado nesse momento, você também é um objeto de estudo da poesia. Afinal de contas, você também é real. Se a arte e a poesia, né, em geral, nós podemos definir como transfiguração da realidade, então você também é um elemento poético. Que tal observarmos como um dos mestres da poesia brasileira aborda o sentido? Como é que ele cria, por meio das palavras, uma transfiguração do real, de forma que a gente consiga realmente imaginar determinadas ações e perceber, por meio dessas ações, quais são os sentidos que o poeta quer facultar às suas palavras. Eu quero que vocês observem um poema de Carlos Drummond de Andrade. A maior. Qual, enfim, a maior favela brasileira? A Rocinha Carioca? Alagados? Baiana? Um analista indaga. Em área construída, se construção se chama o sopro, sobe a terra movediça volúvel ou sobre água viscosa? A maior em viventes, bichos, homens e mulheres? Ou maior em oferta de mão de obra fácil?
Maior em aparelhos de rádio e de TV? Maior em esperança ou maior em descrença? A maior em paciência, a maior em canção, rainha das favelas, imperatriz penúria? Tantos itens. O júri declara-se perplexo e resolve esquivar-se a qualquer veredito, pois que somente Deus, ou melhor, o diabo, é capaz de saber das mores a maior. E aí? Você já deve conhecer, por exemplo, a história da Rocinha, a maior favela na América Latina, lá no Rio de Janeiro. E você deve ter visto que o poema de Drummond fala da Rocinha, mas fala da Rocinha de uma forma artística. Só que a Rocinha é real, é uma coisa concreta, a gente vê a coisa acontecer. Nesse sentido, é importante você frisar, então, que o poeta consegue, então, fazer a transfiguração de uma realidade, mas não o retrato dessa realidade. Aquilo ali não é um retrato jornalístico, é um texto artístico. Bem, faça você também a sua transfiguração da realidade. Crie você também os seus textos artísticos. Crie você também as suas múltiplas linguagens. Faça filmes, peças, tire fotografias, desenhe, pinte, esculpa. Ou seja, não deixe que a vida passe em branco pelas suas mãos. Afinal de contas, nós temos isso aqui exatamente para quê? Para aprender a trabalhá-las. Então, trabalhe as suas mãos e sejam pessoas muito melhores para a nossa sociedade. Bem, pessoal, como dicas de estudo de hoje, eu vou sugerir 3 livros inusitados. Por quê? São 3 livros, 2 deles que são voltados para crianças e um deles que é voltado para o começo da vida literária. O primeiro livro é O Pequeno Príncipe, é isso mesmo, O Pequeno Príncipe. Eu queria que vocês lessem O Pequeno Príncipe, mas com olhos de pessoas críticas. Quero que vocês busquem no livro que o essencial é invisível para os olhos, só se vê bem com os olhos do coração. O segundo livro é o livro Coração, é um livro italiano que reflete a realidade dos estudantes da primeira metade do século XX na Itália, ou seja, na época do fascismo. E como esses estudantes conseguiram criar vínculos com a produção cultural, com a produção artística, inclusive com a questão dos jornais da época. E o terceiro livro é A Aprendizagem, ou O Livro dos Prazeres, de Clarice Lispector, que é um livro extremamente interessante para quem está iniciando a produção de leitura de obras de arte. Então, se você quer ler Clarice, comece a ler por esse livro, né? E você vai entender o que é realmente ter um livro, uma obra de prazer. Ok? Até a próxima, a gente se encontra então. Na aula de hoje vimos que para aprender a escrever, só escrevendo. Bem, o que nós vimos então foi como você pode trabalhar a linguagem escrita por meio do seu próprio trabalho. Ou seja, como você pode utilizar o seu esforço para criar determinadas linguagens que podem ser as mais inusitadas possíveis. Então, a gente trabalhou com tecnologias diferenciadas, com cinema, com vídeo, televisão, trabalhamos com a linguagem artística, trabalhamos com teatro, poesia, contos, crônicas, romances. Ou seja, nós vimos que, na verdade, para se escrever, é preciso apenas um pouquinho de boa vontade, é preciso apenas um pouquinho de, um pouquinho de inspiração e 99% de transpiração. Então, transpirem e escrevam. Não a explicação duvidosa, mas a poesia inexplicável. Você mesmo ritual da última série,
E aí, professor? Bem, eu espero que essa aula tenha trazido algumas reflexões importantes para o seu conteúdo. Bem, nesse sentido, é importante apenas você não se esquecer de uma coisa. O texto escrito, ele não é apenas a dissertação do vestibular. Tudo aquilo que se faz na vida, no dia de hoje, é a representação do texto escrito. Então, trabalhe todas essas linguagens com os seus alunos. Eu tenho certeza que eles vão gostar muito mais da sua aula se você mostrar para eles como eles também são escritores importantes. Atribua poder aos seus alunos. Empodere os seus alunos e você vai ver que o resultado vai ser muito melhor. Ok? Até a próxima. Não a explicação duvidosa da alma, mas a poesia inexplicável da ciência, mesmo entoada ao último verbo, em tom